Hoje nós vamos falar sobre restaurar o altar, uma mensagem sobre consolo para os que choram. A palavra que nós vamos refletir está no Salmo 126. Salmo 126. Nós estamos trabalhando nessa série de mensagens, Heranças do Passado, sobre como iniquidades familiares podem aprisionar a nossa vida e gerações, os pecados que nunca foram confessados. Falamos já em algumas mensagens sobre a importância de dar voz à dor, de quebrar o silêncio do aprisionamento, de fazer confissão dos pecados. Mostramos em algumas mensagens que lá em Esdras, Neemias e Daniel, todos no capítulo 9, esses profetas fazem a confissão dos pecados dos seus pais, não no lugar dos seus pais, mas a confissão dos pecados dos seus pais, e eles se incluem nisso e falam assim, eles falam, todos eles, Senhor, eu e os meus pais pecamos contra o Senhor, e fazem a confissão desses pecados, e colocam toda essa história geracional diante de Deus, porque eles entendem que essas ofensas precisam ser colocadas diante de Deus e precisamos pedir perdão a Deus por toda ofensa, por todo insulto e todas as vezes que viramos as costas para o Senhor. E aí nós estamos numa caminhada até chegarmos no dia 13/6, onde nós teremos aqui uma cerimônia onde os pais abençoarão seus filhos, as mães, os avós, os seus netos, os tios, os seus sobrinhos, os maiores abençoarão os menores, e será uma cerimônia, e você sabe que cerimônia tem dia, tem hora, tem local, tem testemunha e tem celebrante, ou seja, ela tem um antes e tem um depois, e essa cerimônia será importantíssima. Você precisa orar por isso, você precisa orar pela sua família, pelas pessoas que são próximas a você, para que a gente possa estar aqui nessa cerimônia no dia 13, para a gente abençoar a vida dos nossos, sobretudo os pais abençoando seus filhos, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Malaquias 4:6 que a principal causa de maldição é a desconexão geracional, é quando o coração dos pais não está convertido aos seus filhos e nem dos filhos aos seus pais. É com essa palavra que Malaquias encerra, o último livro do Antigo Testamento, no último capítulo, no último versículo, está falando sobre isso. Depois há um silêncio de 400 anos de Deus, aonde esse silêncio vai ser quebrado lá com a chegada de Jesus, lá com João Batista. Então, irmãos, nós estamos falando sobre todas essas coisas. Se você não tem vindo, não tem acompanhado, você pode acompanhar depois pelo YouTube e assistir as mensagens para você entender o encadeamento delas e como nós pretendemos encerrar lá no dia 13. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre um consolo para quem chora, uma restauração do altar do coração, uma alegria que a gente não pode deixar embora, e uma reflexão sobre o que nos ensina esse cântico de romagem, esse salmo de romagem, que significa salmo do peregrino. Diz assim o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Esta palavra é a palavra do salmista no contexto do pós-cativeiro. Nós sabemos que desde o reinado de Salomão, o reino de Israel vai ser dividido entre filho de Salomão, Roboão, e também Jeroboão, que era um servo, em reino do norte e reino do sul.
E os homens, os reis, vão fazendo o que é mal diante do Senhor, e sobretudo os do norte, as 10 tribos do norte, ergueram em 2 cidades, em Dan e em Betel, ergueram altares como que bezerros, fizeram bezerros de ouro para que o povo adorasse. E o povo foi corrompido na adoração a Deus, e o altar de Deus foi corrompido. E sempre os profetas chamavam a atenção deles, e também no Reino do Sul, onde é uma dinastia única de Davi, mas também muitos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas por causa de Davi, o Senhor decidiu poupá-los. Contudo, as tribos do norte, mas também as tribos do sul, as 2 tribos do sul, onde a capital era Judá, e as tribos do norte, que a capital era Samaria, todas elas fizeram o que era mal ao Senhor. E o que acontece é que, como resultado da maldade do homem e do pecado do homem, Deus leva as 10 tribos do norte para o cativeiro assírio. O cativeiro assírio é muito duro. Os assírios naquela época eram um povo muito assim, obstinado e cruel. E o Senhor entregou todo o reino do norte nas mãos dos assírios. E esse foi o cativeiro assírio. Este salmo está falando sobre o pós-cativeiro babilônico, Reino do Sul. É digno de nota que entre o Salmo 90 e este Salmo 126, entre o 90 e o 126, nós temos 1.500 anos de diferença. Quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés, mas aqui já se passaram mais 1.500 anos. E esse salmista é o salmista do pós-cativeiro. Estamos falando mais ou menos de 537 antes de Cristo. Esse é o contexto deste texto. E esse salmista, ele vai nos relatar aqui no início do texto, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Foram 70 anos de cativeiro, 70 anos de dor. Eles foram desolados, eles foram também deslocados da sua terra para a Babilônia. Foi um tempo de muita dor, de muito pranto, de muito gemido, de muita tristeza. Foi o Salmo 137, versículo 1, põe para mim o Salmo 137, 1, vai falar sobre o sentimento quando eles estavam no cativeiro, e eles estavam numa postura muito passiva, muito melancólica, muito triste, por causa das suas dores. E esse passado foi muito difícil para eles, e lá no Salmo 137, 1, vai nos dizer que às margens do rio da Babilônia, eles se assentaram, eles choraram, eles sofreram uma crise, e a primeira crise foi a crise do deslocamento. Irmãos, o cativeiro é um período terrível na vida da gente. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por algum cativeiro. O cativeiro sempre é resultado do pecado. O cativeiro pode matar. Infelizmente, existem pessoas que não sobrevivem ao cativeiro. Elas morrem. Elas desistem. Elas fraquejam. Elas jogam a toalha. Elas não suportam mais. Existe a morte física no cativeiro. Existe a morte de relacionamentos no cativeiro. Existe uma dor muito grande, que é a dor do deslocamento. Quando eles estavam lá em Jerusalém, eles tinham culto, eles tinham festa, eles tinham relacionamentos, eles tinham amigos, mas no cativeiro, eles foram deslocados, eles foram transferidos para a Babilônia. E há muita dor aqui, há muita tristeza aqui, há muita perda aqui. O Salmo 137 nos mostra um pouquinho do Salmo 126. E essa desinstalação foi muito dolorosa para o povo, porque os que foram para a Babilônia foram como escravos. Os que ficaram em Jerusalém ficaram em grande desprezo
e grande miséria. Foi muito ruim para quem foi, e foi muito ruim para quem ficou. Esse salmo nos mostra ainda uma apatia. Esse povo, durante esse período do cativeiro, ele diz assim: nós nos assentamos. A crise da apatia, da passividade. Eu não quero fazer mais nada, nada dá certo, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem, eu estou desanimado, eu estou passivo, eu estou cansado, eu quero me assentar. Então, quando esse assentar-se à beira do rio significa: eu estou desistindo dos sonhos de Deus, eu estou desistindo dos projetos de Deus, eu não acredito mais que haverá restauração. O povo estava assim, estava amargurado. É tão verdade que o final desse salmo, o salmista fala uma coisa forte, de matar, de esmagar a cabeça das crianças babilônicas numa pedra. Ele estava amargurado, ele estava irado, ele estava ferido. E pessoas feridas, elas ferem. Eles também sofreram a crise da melancolia. Diz aí ainda no versículo 1: nós assentamos e nós choramos, chorando acerca daquilo que estava acontecendo. Um choro amargo, um choro doído. Tudo isso faz parte ainda do cativeiro. E você precisa perguntar a Deus: Senhor, eu estou em algum cativeiro? Porque o cativeiro sempre será consequência do pecado. Quem vive no pecado fatalmente sofrerá o cativeiro. Mas o cativeiro de Deus não tem o propósito de matar o homem. O cativeiro de Deus tem o propósito de nos fazer chorar um outro choro, não da amargura, não da ira, não da raiva, mas o choro do arrependimento, de reconhecer: Senhor, eu preciso restaurar o altar da adoração na minha vida. Eu preciso buscar a Tua face como eu buscava antes. Senhor, eu preciso amá-lo como um dia eu já te amei. E eu preciso, Senhor, ter mais fome e sede do Senhor do que da comida, do que do dinheiro, do que do sexo, do que do poder, do que qualquer coisa, do que qualquer projeto. Eu quero a Tua presença. O cativeiro é para a gente entender que sem o Senhor não há alegria, não há paz, não há amor, não há compaixão, não há misericórdia, não há esperança. Sem o Senhor é dor, é luto, é tristeza, é passividade, é melancolia, é miséria, é morte. Então, esse salmista, ele está trazendo esse contexto do cativeiro. E nós sabemos que esse contexto de cativeiro, o rei que os levou para o cativeiro foi Nabucodonosor. E depois o rei que vai liberá-los do cativeiro é o rei Ciro. Mas isso não importa, porque o povo sabia que estava indo para o cativeiro por causa do pecado, e que depois de 70 anos de cativeiro seria liberto do cativeiro. Tudo isso pela intervenção de Deus, porque Deus tem o coração dos reis nas suas poderosas mãos e muda o curso do coração do homem como ele bem quiser. O povo sabia disso. 70 anos de cativeiro foi um período muito difícil, mas aí ele diz assim, lá no versículo 1 do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E você precisa prestar atenção num detalhe desse texto: os 3 primeiros versículos do Salmo apontam para o passado. Todos os verbos apontam para o passado, estão no passado. Então, o início do Salmo, o salmista está olhando para trás, e ele está dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que ele está dizendo? Eu lembro o dia que o Senhor me libertou, eu lembro o dia que o Senhor me tirou do cativeiro, eu consigo recordar o dia que o Senhor me tirou daquele lugar de morte,
de dor, de escravidão, de perda, de covardia, de passividade, de amargura, de tristeza, de decepção, de desilusão, de não ter mais uma esperança. Eu lembro daquele dia que o Senhor resplandeceu a sua luz sobre mim, que o Senhor quebrou os grilhões da minha vida, que o Senhor arrebentou com as algemas da minha vida e que por fim eu fui liberto. Eu me lembro. E naquele dia eu fiquei como quem sonha, como quem diz: Senhor, eu não acredito que o Senhor fez isso. Sabe aquela notícia tão boa que você fala assim: eu não acredito que isso está acontecendo. E isso é tão bom. E isso é tão maravilhoso. Quando esse salmista está olhando para trás, não é porque o presente dele está bom, porque nós vamos ver que no versículo 4, esse homem vai clamar a Deus e vai pedir a Deus restauração. Ele está olhando para trás agora numa perspectiva de encontrar uma referência no passado da intervenção poderosa de Deus na sua vida, para se agarrar a essa memória do que Deus já fez, para crer que o mesmo Deus que libertou no passado, o mesmo Deus que interviu no passado, o mesmo Deus que quebrou os grilhões, o mesmo Deus que deu ordem ao rei Nabucodonosor e ao rei da Síria, é o mesmo Deus que está intervindo na sua vida hoje. Você precisa olhar também para o seu passado e decidir trazer à memória aquilo que te traz esperança, porque talvez o nosso passado não seja bonito, talvez existam histórias no nosso passado que não sejam histórias dignas de serem contadas, talvez aconteceu coisas na sua vida que te marcaram profundamente. Só que essa não pode nunca, jamais ser uma referência para você. Você precisa lembrar daquilo que Deus já fez e dizer: ah, Senhor, quando o Senhor interviu, quando o Senhor libertou, quando o Senhor agiu, quando o Senhor nos visitou, nós ficamos como quem sonha. Eu não posso nem deixar de lembrar, eu não posso evitar um pensamento do dia da minha conversão, quando nós estávamos vivendo um cativeiro tão grande na nossa família, quando a Márcia estava com uma depressão profunda, fechada num quarto escuro, já tinha 2 semanas, ela não saía, ela estava secando, ela estava definhando, ela com certeza iria morrer. Os nossos filhos, eles estavam ali, sem a referência que deveriam ter. Eu estava longe de Deus, apático, desanimado, sem direção, sem saber o que fazer, vendo simplesmente tudo se esvaindo, tudo se acabando. Até que um dia, o Senhor enviou alguém que disse: olha, existe uma esperança. E num retiro de carnaval, eu e a Márcia fomos. E no meio daquele retiro de carnaval, começou a tocar uma música, um louvor tremendo, que diz assim: leva-me além. E eu, em meio às lágrimas, falei: Senhor, eu não aguento mais essa realidade que eu estou vivendo. E a Márcia estava fazendo também a mesma oração. E naquele momento nós falamos ao Senhor: Senhor, nós queremos chegar neste além, nós queremos ir para esse lugar. Senhor, transporta-nos desse lugar de cativeiro para um lugar onde mana leite e mel, para um lugar de vida, para um lugar de paz. E o Senhor nos atendeu. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos transformou. A Márcia foi curada, eu fui transformado, eu sou vocacionado. O Senhor resgatou a minha vocação, o Senhor deu referência para os nossos filhos, o Senhor nos deu uma paz que o mundo não pode comprar. Você precisa olhar para o dia que Deus interviu na sua vida e dizer: Senhor, quando eu lembro daquilo que o Senhor fez da minha vida, eu fico como quem sonha. Mas eu preciso acreditar que esse mesmo Deus que agiu no passado, não é o Deus que só agiu no passado, mas é um Deus poderoso, um Deus bom, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele te ama, Ele não te abandona, Ele está junto com você. O Senhor não rói a corda, o Senhor não vira as costas. O Senhor nosso Deus é fiel, é bondoso, é amoroso, é justo.
E Ele que agiu no passado é o mesmo Deus que pode agir agora no presente e fazer tudo novo na nossa vida. É por isso que lá no versículo 4, o salmista vai dizer, e agora está no presente, ele para de olhar para o passado, e no versículo 4 ele diz assim: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ele conhecia a geografia do lugar. O Neguebe é o maior deserto do sul da Judeia, e o salmista conhecia muito bem esse deserto. E quando ele fala para o Senhor restaurar a sorte, a vida, o que está acontecendo como as torrentes do Neguebe, o que ele está dizendo é que o Neguebe tinha 11 meses de seca, mas tinha um mês que as águas invernais vinham, e que torrentes de água vinham dos montes, e saíam cortando o ventre do deserto, e por onde essas águas passavam, elas traziam vida. O que o salmista está dizendo: Senhor, a minha vida está seca, a minha vida está um deserto, a minha vida não tem esperança, Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor que agiu no passado, o Senhor que restaurou a nossa sorte, o Senhor que fez aquilo no passado, o Senhor é poderoso para fazer tudo isso de novo agora, porque eu preciso da sua intervenção hoje, agora. Não pode ser depois, não pode ser amanhã, eu preciso do Senhor agora. E assim como as torrentes do Neguebe, Senhor, vem sobre a minha vida. Isso é um símbolo, irmãos, para o Espírito Santo. À luz do Novo Testamento está escrito, o Senhor disse: eu derramarei torrentes de águas sobre os sedentos. Se você estiver sedento do Espírito Santo, o Senhor é poderoso para abrir as comportas dos céus sobre a sua vida. Torrentes de águas, um avivamento, um aguaceiro de Deus, para trazer vida onde há morte na sua vida, para transformar num oásis aonde há um deserto na sua vida, porque por onde as águas passam, tudo elas vão transformando. Talvez existam áreas na sua vida que são áreas áridas, áreas secas, áreas inférteis, áreas infrutíferas, que talvez você já tenha desistido, tenha aberto mão, e tenha dito: não, Senhor, eu vou me sacrificar agora pelos outros, porque os meus sonhos já morreram, o meu futuro já se foi, a minha esperança já escorreu, eu estou seco, eu estou vazio, eu estou infértil, eu estou infrutífero. Mas, Senhor, diz o salmista, ele diz assim: Senhor, restaura, restaura. É uma oração, é um clamor para o Senhor intervir agora na vida. Muitas vezes, irmãos, nós somos como Marta e Maria. Jesus está voltando para ressuscitar o Lázaro. Aí a Marta chega lá e diz assim: eu vim. Ele fala assim: eu sei, Senhor, que se o Senhor estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor chegasse um pouco antes, ou demorou 4 dias, ele já está cheirando mal no túmulo. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Aí depois ele chama Maria. Aí vem a Maria, e Jesus fala assim: Maria, eu sou a ressurreição e a vida, o teu irmão vai viver. Ela diz assim: eu sei que ele vai viver, lá no último dia. E muitas vezes nós somos assim, nos relacionamos com Jesus como se ele chegasse antes, ou não vai acontecer depois. Não, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu vou fazer o seu irmão ressuscitar agora. O nosso Deus não é o Deus do passado, o nosso Deus não é o Deus do futuro, o nosso Deus é o Deus do presente, o nosso Deus é o Deus do hoje, o nosso Deus é o Deus que pode intervir na nossa história agora. Mas nós precisamos crer. Ele diz: restaura, Senhor, restaura. Sobre o que você precisa lutar na sua vida e pedir que o Senhor restaure? O que na sua vida morreu? O que na sua vida está seco? O que na sua vida está fedendo? O que na sua vida é infértil? O que na sua vida não avança? O que na sua vida não deu certo? Morreu. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, derrama a água, Senhor, da vida sobre mim, como aquela mulher samaritana. Jesus falou: olha, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria, eu daria a você a água viva, porque todo aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior.
Não podemos, irmãos, aceitar a passividade da dor. O Salmo 137 revela um povo amargurado, frustrado, passivo, desencorajado, fraco, intimidado. Mas o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus que está junto conosco. E nós precisamos clamar ao Senhor, ou clamamos ao Senhor, ou nada vai mudar. Hoje é uma noite de guerra no mundo espiritual. O diabo não quer que você se movimente. O diabo quer convencer você que é assim mesmo que vai ficar. O diabo quer convencer você que o Senhor não pode fazer o que Ele diz que pode fazer. Ele quer roubar sua fé. Ele quer tirar sua esperança. Ele quer deixar você intimidado num canto. Só que a graça de Deus não pode ser impedida de ser derramada. Ela será derramada. Mas você precisa dizer: Senhor, derrama então, mas derrama sobre a minha cabeça, porque eu quero essa restauração. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, o que se perdeu. Precisamos, irmãos, ir com fé e com toda a ousadia e entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus e pedir socorro e graça ao nosso Deus, porque Ele pode nos dar. Mas Ele continua. E Ele diz assim, versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ele fala sobre sementes, mas sementes que são semeadas com lágrimas. Lágrimas nos levam para quebrantamento, para arrependimento, para confissão de pecados. Lágrimas nos remetem a uma semeadura difícil, aonde nós vamos semeando com dor, e é semeando e andando. O texto diz, não é parado, é em movimento, é se movimentando em direção ao Senhor, chorando por causa de tudo que já aconteceu em nossa casa, em nossa família, chorando pelas perdas que tivemos, chorando pelas coisas que deram errado na nossa história, chorando e dizendo: Senhor, mas eu ainda decido continuar caminhando, e jogando sementes, as boas sementes que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ainda que sejam poucas sementes, a palavra de Deus diz que toda semente pode dar 30, 60 e 100 por um. Não podemos parar de semear. Não podemos parar, irmãos, de fazer o que é certo e de fazer o que Deus mandou. Ainda que as circunstâncias nos digam que nós não podemos fazer ou que não adianta fazer, a nossa fé não é circunstancial. A nossa fé não pode estar de acordo com o tempo. É como Abacuque. Ele diz: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja alimento no campo, ainda que não haja animais no curral, não importa, ele diz, não importa. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Os olhos dele estavam no Senhor e não estavam nas circunstâncias. O Jó, que sofreu tudo que ele sofreu, ele continuou semeando tudo que Deus colocou no coração dele. Ele não pecou contra Deus, apesar de passar as coisas mais difíceis que um homem já passou. A mulher dele disse: amaldiçoa, Jó, o teu Deus, e morre. Mas a resposta dele é: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Escute, quando você está semeando com lágrimas, você vai conhecer o Senhor mais de perto. Nada traz mais maturidade na nossa vida do que o sofrimento. Há um propósito para a nossa dor, há um propósito para o nosso sofrimento, há um propósito para a nossa perda. E talvez o maior propósito para o nosso sofrimento é nos levar aos pés do nosso glorioso Salvador. Porque quando está tudo bem na nossa vida, irmãos, quando está tudo bem, nós vamos adorando a Deus de qualquer jeito. Quando está tudo bem, irmãos, nós fazemos as coisas do nosso jeito. Quando está tudo bem na nossa vida, nós avaliamos o sermão. Quando está tudo bem na nossa vida, nós avaliamos o louvor. E saímos do culto falando: o sermão foi mais ou menos, o louvor não sei o quê. Mas se você está passando por um problema, você não está avaliando, você está adorando.
E Deus não nos chamou para ser avaliadores de culto, Deus nos chamou para ser adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós entramos nesse lugar, o nosso coração tem que estar totalmente ligado com o Senhor. E dizendo: Senhor, alinha o meu coração com o teu, fala comigo, me enche de fé. O que eu preciso fazer, Senhor? Me dá ousadia. Porque tem algumas coisas que eu já tolerei tempo demais na minha vida. Existem pensamentos que estão ocupando a minha mente por muito tempo, agora já chega. Eu vou mandá-los para fora. Esses pensamentos não vão mais ficar na minha mente. Eu vou tocá-los daqui para fora. Porque a minha mente é o lugar da adoração do meu Deus. A minha mente é o lugar de engrandecer o meu Deus. A minha mente é o lugar de exaltar o meu Deus. A minha mente é o lugar de entronizar o meu Deus. Não é o lugar de eu ficar com guerra o tempo todo, revivendo milhares e milhares de vezes aquela mesma história que me traz dor. É hora de colocarmos algumas coisas na cruz e dizemos: Senhor, está nas tuas mãos. E daqui para frente, Senhor, eu vou andar sem essa sobrecarga, porque o Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, que você vai encontrar descanso para a sua alma. O que o salmista está falando é que existe um tempo de lágrimas, existe um tempo de choro, existe um tempo de dor, mas ele fala também de outra coisa. Lá no finalzinho ele diz assim: em quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. O texto também está apontando para um futuro, e um futuro glorioso, um futuro com alegria, um futuro com paz, um futuro com reconciliação, um futuro cheio de planos e propósitos de Deus que se cumprem. A vida não é só dor, a vida não é só perda, a vida não é só feita de tristezas, a vida não é só feita de aflições. Estas coisas acontecem conosco, mas apesar delas, aquele que semeia com lágrimas voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso significa: o que Deus tem para a sua vida é maravilhoso, é grande, é bom. Não pare no meio do caminho, não desista no meio da jornada, não se intimide por causa das coisas que estão acontecendo agora. Decida olhar para o futuro e dizer: eu sei que o que eu estou semeando agora, um dia eu hei de colher. Um dia essa semeadura vai frutificar, e quem dá o crescimento é o Senhor, e quem multiplica é o Senhor. E eu coloco essas sementes na mão do Senhor, assim como aquele menino colocou aqueles 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor e deu para 20 mil pessoas. Assim também eu coloco nas mãos do Senhor as minhas sementes, porque eu sei que o Senhor é poderoso para encher a minha casa e a minha vida e a minha história de júbilo de novo. Mas enquanto ela não chega, eu vou semeando. Enquanto ela não chega, eu vou orando. Enquanto ela não chega, eu vou jejuando. Enquanto ela não chega, eu vou me posicionando no mundo espiritual e declarando que a vitória é do meu Deus sobre a minha vida. Enquanto as coisas ainda não aconteceram à luz dos nossos olhos, nós vamos profetizando que grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. E eu quero orar hoje por pessoas que viveram um cativeiro e que estão lutando ainda nesse pós-cativeiro. O pós-cativeiro. Sabe por que o pós-cativeiro é difícil? Porque quando nós saímos do cativeiro, esse povo saiu do cativeiro. Lá no versículo 4, o que o salmista está nos mostrando é: quando você sai do cativeiro, você precisa reconstruir a sua vida. Não é só sair, é reconstruir. Isso custa. Isso é difícil. A reconstrução é mais difícil que a construção. Começar algo novo é relativamente fácil, mas reconstruir é como reforma, é mexer naquilo que já foi mexido,
é quebrar coisas com a gente lá, é ter que lidar com a sujeira, é ter que lidar com o pó, é ter que lidar com aquele desconforto. É a reconstrução. Jerusalém precisou ser reconstruída, os muros precisaram ser reedificados. E na sua vida, o que precisa ser reconstruído? O que precisa ser reedificado? Porque talvez Deus tenha te tirado do cativeiro, e creio que Ele te tirou, porque quando Cristo morreu naquela cruz por nós, Ele nos tirou de todo o cativeiro do pecado. Então do cativeiro estamos livres. Mas depois do cativeiro, a gente pensa assim: não, estou livre do cativeiro, então pronto, está tudo resolvido. Não, saindo do cativeiro, eu preciso reconstruir, eu preciso começar de novo, e eu vou precisar de muita força e direção de Deus para isso. E hoje esse sermão tem como título Reconstruindo o Altar, mas poderia ser reconstruindo a minha vida, reconstruindo os meus sonhos, reconstruindo o plano de Deus. Queria que você ficasse em pé, eu quero orar com você, por você. Queria pedir você que tem algo na sua vida que precisa ser reconstruído. Deixe o seu lugar e venha, vamos orar juntos. Eu preciso reconstruir. Por favor, pode vir. Quero orar junto com você. Em nome de Jesus. Venha. Se o Espírito Santo falou com você, você precisa vir. Não faça essa oração dessa vez do seu lugar. Dessa vez venha e diga: Senhor, eu estou dando passos de fé, de reconstrução. Eu quero reconstruir aquilo que ainda não está reconstruído na minha vida, um caminho que precisa ser feito. E eu preciso da força do Senhor, eu preciso da direção do Senhor, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso, Senhor, me lembrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que reconstrói coisas tremendas na nossa vida quando a gente se posiciona. Mas sobretudo nessa noite eu quero reconstruir o altar de adoração ao Senhor. E dizer: Senhor, olha, eu quero ser esse adorador. Porque se eu adorar o Senhor em espírito e em verdade, não haverá impossíveis. E tudo que o Senhor tem vai acontecer na minha vida. Coloca a mão no seu coração, vamos orar junto. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está me ouvindo agora. Eu tenho coisas que preciso reconstruir. A minha vida, a minha história precisa ser reconstruída. Ajuda-me, Senhor. Me dê força, me dê ousadia, me dê coragem, me dê poder. Eu vou avançar, eu vou reconstruir tudo que foi destruído. Em nome de Jesus, eu vou avançar. E eu sei que, como as torrentes do Negueb, a água do Senhor vai passar pela minha vida e vai trazer vida em todas as áreas da minha história. Em nome de Jesus, reconstrói, Senhor. Usa as minhas mãos, usa a minha vida para a glória, para o louvor, para a exaltação do Teu grande nome. Eu sei que tudo posso no Deus que me fortalece. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sementes. Você está lançando sementes. Então eu vim aqui à frente, fiz essa oração. As coisas vão acontecer hoje ou amanhã? Podem.
Podem, não é impossíveis para Deus, mas pode ser que algumas coisas levem um pouco mais de tempo. Não importa, as sementes foram lançadas, você precisa continuar semeando. Sabe por quê? Porque Deus, quando fez você, Ele sonhou com você. Ele é seu pai, Ele te ama, Ele tem um plano lindo e perfeito para a sua vida. E talvez algumas circunstâncias atrapalharam o plano de Deus. Alguns erros que também nós cometemos atrasaram algumas coisas de Deus na nossa vida. Mas hoje a gente pode dizer: ah, Senhor, assim como as torrentes do Negueb, faz na minha vida. Você já deve ter visto em algum vídeo aí na internet aquelas águas que passam no meio do deserto, que brotam no deserto. As torrentes do Negueb são como aquilo, uma água que vem e vai mudando a paisagem e vai transformando tudo. O Senhor é a água viva que vai transformar tudo na sua vida em nome de Jesus. O Senhor fez isso comigo, com a minha família, e continua fazendo, e creio que fará até o último dia. A minha oração é que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele te ilumine, que Ele te dê a paz, que Ele conduza os teus caminhos, que você possa ser uma pessoa forte e corajosa sempre, que você nunca olhe o passado com amargura, com dor, que você possa tirar do seu passado somente lições, e essas lições tornam você mais maduro, mais madura, para construir um futuro glorioso na presença do Senhor. Amém? Assim, irmãos, nós vamos caminhando, e um passo de cada vez nós vamos avançando, e estamos cada vez mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?